Chega mais nação, vamos reagir aqui agora. A mídia palmeirense se rendendo ao Flamengo, falando sobre esse duelo de Cruzeiro e Flamengo no Mineirão pela Copa Libertadores. E teve jornalista falando que Matheus Pereira é muito melhor que a Arrascaeta. Vamos reagir aqui agora aos créditos na descrição. Convido você, se for novo, a se inscrever no canal, a ativar as notificações, curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo e também reações das mídias paulistas, palmeirenses e rivais. Dito isso, vamos para o vídeo. Jogo aqui, Cruzeiro e Flamengo. Cara, esse jogo, na minha visão, é muito 50-50. Eu acho que a ideia para cada equipe é a mesma coisa. O Cruzeiro joga em casa, então o Cruzeiro tem que buscar fazer uma partida elástica, porque depois enfrenta o Flamengo no Maracanã, que não é fácil. E o Flamengo tem que se segurar para sair ali com um resultado bem magro do Cruzeiro e conseguir, em casa, desempatar ou, às vezes, perdeu ali por um gol, consegue reverter 2 gols ali tranquilamente. Então, cada equipe vai ter ali o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Na minha visão, um jogo muito pareado. Acho que vai ser um jogo bem divertido de assistir. O Cruzeiro é uma equipe que tem uma intensidade física, que tem um sistema ofensivo com um contra-ataque muito agudo de seus jogadores. É um time que trabalha muito a profundidade, é um time que trabalha muito ali, né, a articulação rápida em contra-ataques, já toma a bola e já tenta dar o bote. E o Flamengo, tecnicamente, é aquela equipe que gosta de dominar os espaços no meio-campo, é aquela equipe que tem essa habilidade, tem esse know-how de conseguir segurar e cadenciar o jogo, mas gosta daquele contexto em que ele dita o ritmo. Geralmente o Flamengo não gosta de equipes que tentam tirar a posse de bola dele e elas ditarem o ritmo. Então aí a gente tem que ver o que vai ser a estratégia de cada técnico, como que vai ser. E assim, pessoal, depois da rodada da Libertadores, a gente vai colocar o vídeo aqui, independente aí dos resultados e tudo mais, a gente vai trazer um pouquinho aqui das nossas opiniões, né, a respeito dos 2 jogos que vai acontecer. Bem legal a noite de Libertadores amanhã. Pra quem ama futebol aí, é um prato cheio, cara, muito bacana. E eu tava assistindo ali um vídeo da Band Esportes. Eu vi uma declaração aqui lá do Elia Júnior, em que ele fala justamente sobre o jogo entre Flamengo e Cruzeiro. E aí ele traz ali um comparativo do Matheus Pereira com os jogadores do Flamengo, que eu acho que ele deu uma forçada de barra. Qual a melhor... Quero saber a opinião de vocês também. Bora lá? Vamos dar uma olhada aqui do que ele falou. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Cruzeiro. Sim. Só que o Cruzeiro tem um jogador que é melhor que todos os jogadores do Flamengo. O Matheus Pereira é melhor que todos. Não tem melhor que o Arrascaeta? Ele é melhor que o Arrascaeta. Mas muito melhor. Não, ele corre muito mais. Ele tem mais visão de jogo. A bola passa. A bola passa muito mais pelo pé dele. O Matheus Pereira é muito mais jogador do que o Arrascaeta. O Flamengo não tem nenhum jogador no seu elenco tão qualificado. Nenhum jogador do elenco do Flamengo é tão qualificado quanto o Matheus Pereira. O elenco como um todo do Flamengo é melhor do que... Hoje o Matheus Pereira joga mais que hoje. Joga mais com o Arrascaeta. Mas o jogo vai ser 6 meses atrás? Mas o jogo vai ser... Mas você... Mas que você... Mas você tá falando uma coisa... Se o futebol é momento... Você vai contratar por onde que o Matheus Pereira... Eu vou contratar o Matheus Pereira sem pensar. Agora, eu concordo com você que o Arrascaeta é mais jogador. Mas o momento é... Mas eu quero saber... Então o Pelé também é mais jogador do que o Arrascaeta? Não, mas pra contratar por ano que vem pro seu time, você contrata quem? Matheus Pereira disparado. Não, Arrascaeta mais jovem, mais atleta. O momento, mais físico. Momento, não quero nem saber. Vale lembrar que ele também viveu oscilação. Não, viveu pouca oscilação. Viveu. Pouca oscilação. Teve momentos que ele é craque, o Arrascaeta também é craque, mas o Matheus Pereira é mais craque, a bola passa muito mais. Só que o Arrascaeta é mais decisivo. Desde 2019. Eu vi como ele foi decisivo pro Uruguai na Copa. Mas você peraí. Ele tava machucado. Não. Eu vi. Ele tava machucado. Como é que ele ia ser decisivo? Eu vi como é que eu vi. Mas pera um pouquinho. O Matheus Pereira... A sequência de jogos do Matheus Pereira é impressionante. E isso conta muito para você num momento tão importante quanto esse. Vocês viram aí o trechinho que eu queria trazer, créditos à Band Esportes. Eu só coloquei o áudio justamente por questão ali de direitos autorais. Às vezes os caras, por mais que a gente acredita, às vezes acontece da gente tomar ban aqui. Mas vamos lá.
Cara, assim, logicamente, eu não concordo com essa visão do Elia Júnior. Se você buscar os números do Matheus Pereira e do Arrascaeta, vocês vão observar que esses números, eles são muito parecidos. Nessa temporada, tá? São muito parecidos. A diferença ali acho que o Arrascaeta tem um pouco mais de assistência do que o Matheus Pereira, e o Matheus Pereira tem um ou dois gols a mais que o Arrascaeta. Mas o Matheus Pereira tem mais jogos do que o Arrascaeta, em compensação também. Só que a questão é a seguinte, tecnicamente falando, o Arrascaeta ele é muito mais refinado, muito mais lapidado. O Arrascaeta ele tem uma genialidade que é diferente. Por mais que você fale assim, o Matheus Pereira é mais jovem, fisicamente é mais intenso. É aquele atleta que está em todo jogo, aquele atleta que vai para correria, aquele atleta que ataca espaço. O Arrascaeta ele é mais cadenciado. Só que em termos ali de finalização, em termos de visão de jogo, não tem como você comparar a visão de jogo do Matheus Pereira com o Arrascaeta. A visão de jogo do Arrascaeta, ela é muito melhor. O Arrascaeta é aquele cara que a bola chega nele, ele já observa o melhor ângulo e já dá aquele tapa para assistência. Ele é aquele cara que ele é disruptivo. E por mais que ele não tenha fisicamente a mesma intensidade de antes, ainda assim ele é um ponto diferencial dentro da partida. Aí ele fala assim, mas no Uruguai, o cara foi machucado pra Copa do Mundo. O cara foi machucado. Inclusive teve nota, né, do Flamengo na época, porque ele estava sendo exposto a uma condição de uma competição que exige uma intensidade muito grande, sendo que ele não estava fisicamente apto para aquilo. Então, o Arrascaeta ele tem essa questão de ter que fazer um rodízio ali por causa das razões físicas. Mas mesmo assim, o Arrascaeta ele é um jogador melhor que o Matheus Pereira. E agora, meus amigos, para encerrar o sorteio da Copa do Brasil ontem, o Pedrinho mandou uma mensagem direta para o presidente do Flamengo, BAP, falando justamente sobre a negociação do Vasco com a família Lamáquia. Vamos ver aqui o que o Pedrinho falou? Mais uma vez, créditos à ESPN. Vou colocar o áudio de novo, que é para não ter BO. Bora lá. Quero que aconteça bem antes do final do ano, mas está tudo muito bem encaminhado dentro de uma normalidade. Agora, se tratando de Vasco da Gama, você sabe tanto quanto eu, pode surgir alguma coisa do nada, um imprevisto e bagunçar tudo. Mas dentro da normalidade, nós estamos seguindo à risca tudo o que é pedido pela Justiça, tudo que é pedido pela CBF com relação a conflito de interesses, que não cai nem na questão do fair play financeiro, cai na questão de conflito de interesses. Está seguindo à risca todos os processos. E os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios, porque a própria história não só de vida, mas de gestão deles, cai em contradição com o que eles falam. Então eles têm que se preocupar com os clubes deles e não se preocupar com o Vasco, porque o Vasco já tem muito problema. E eu tenho muito problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente para o BAP, que ele tem uma paixão louca pelo Vasco, eu estou começando a achar que ele é vascaíno. Nas palavras aí do próprio Pedrinho, a questão do conflito de interesse, ele deixa bem claro aqui, né, que não é uma questão de fair play financeiro, é uma questão de conflito de interesse. Então, ou seja, na visão dele, eles estão cientes dessas nuances, mas ele também garante que está sendo tudo seguido à risca e com muito rigor. O que vai acontecer, meus queridos, é aquele negócio que eu falei nos vídeos anteriores. Esse processo de venda ele só vai concluir no momento que a Leila estiver fora do Palmeiras. Enquanto isso, o Vasco vai fazendo aportes por meio de empréstimos, que serão, claro, ressarcidos após a compra, descontados, debitados do valor da compra, para justamente começar já a mexer esse caldo. Agora, a pergunta que eu tenho, e eu termino com essa provocação, com esse questionamento, é o seguinte: no momento que bateu o martelo e a família Lamáquia comprar o Vasco, o José Roberto Lamáquia, ele vai continuar sendo conselheiro do Palmeiras? Será? É a pergunta que eu faço.
Boa quarta-feira para todo mundo. Bom jogo a todos. Tamo junto, aquele abraço. Jogo complicadíssimo pro Flamengo, né? Jogo duro, complicado. Jogo duro, né? Pros dois aí. André, Cruzeiro e Flamengo amanhã. Que jogaço que vai ser. Olha, meu Deus, quem vence amanhã Cruzeiro e Flamengo, André? Jogo complicado, não? Eu acho que o Cruzeiro ganha do Flamengo amanhã. Agora, eu gostei de uma atitude que o Cruzeiro fez, que o Cruzeiro tirou aquela tela de proteção do Mineirão para a torcida, então arrancaram aquela tela, então o torcedor vai ter visão do campo normal, aquela tela que nem tem no Allianz Parque, tinha no Mineirão. E o Cruzeiro retirou a tela, né? Então o Cruzeiro retirou a tela para a torcida do Flamengo poder, é uma boa, acho que vai ter de 4 a 5 mil torcedores do Flamengo. Então vai ser um grande jogo, Lugó, mas eu acho que o Cruzeiro tem tudo para ganhar o primeiro jogo, porque se não ganhar o primeiro jogo vai se complicar. No Rio de Janeiro. Mas é jogo igual, Lugó, tanto no Mineirão quanto no Maracanã. Os dois têm chance. Ao menos que não aconteça assim, tem uma expulsão, logo no começo do jogo, um time se destrambelha, começa a tomar gol, toma uma goleada de 2-3, aí não tem jeito, Lugó. Mas dentro de uma normalidade, de um equilíbrio, eu acho que os dois jogos vão ser equilibrados, Lugó. Mas eu acho que o Cruzeiro vai acabar classificando. É palpite, mero palpite. Então tá bom, deixa eu ler as mensagens aqui, ó. Rapaziada, se puder deixar o like, ajuda muito. Deixa o seu like, se inscreva. Tem cobertura completa. Amanhã tem Palmeiras e Cerro Porteño, tem Cruzeiro e Flamengo. Acompanhe tudo. Daquele jeito. Você sabe que hora acaba o pós-jogo, né, Karina? O pessoal vem pra cá. Hoje a gente tá feliz, comemorando. Ou nós estamos putos, né? Então amanhã tem 2 jogos importantíssimos. Então, se você puder se inscrever, já vai deixando o like. Pra amanhã você não esquecer, hein? Acione aí o sininho das notificações, porque terminando Palmeiras e Cerro, vem pra cá que o bicho vai pegar cobertura completa. Libertadores América é na turma do amendoim, tá bom? Tem live de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, de seleção brasileira, a gente... Flamengo. O que eu digo é que no final de semana o Palmeiras vai começar aquele negócio de poupar jogador. O Fluminense vai poupar, já passou 0-0, vai poupar. O Fluminense vai poupar, porque ele joga na terça-feira, o Palmeiras... Então o Fluminense vai poupar. O nosso querido professor... Eu não sei, se o Palmeiras conseguisse ganhar bem amanhã do Cerro, ele poderia jogar com o time titular contra o Fluminense para ganhar os 3 pontos, né, Lugó? Para ganhar esses 3 pontos, né? Então, eu não sei como vai ser o final de semana, não, Lugó. Preocupante. Estou mais preocupado com o final de semana do que o meio de semana. Karina, o Palmeiras com empate contra o Internacional deu moral pro Flamengo. O Flamengo que venceu com tranquilidade o Vitória da Bahia, fez um 2-0, jogou muito mais que o Vitória, não deixou o Vitória jogar e animou o torcedor do Flamengo. O Palmeiras que tinha a possibilidade de abrir 10 pontos, evoluir, esse empate com o Inter deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha. Deixou mesmo. E dá moral pro Flamengo que vai pro final de semana com um jogo, na minha visão, muito mais simples que o do Palmeiras. O Flamengo que enfrenta o Mirassol no domingo em Mirassol. Não é um jogo fácil, mas o Palmeiras tem uma parada muito mais indigesta, que é enfrentar esse Fluminense, que talvez tenha que poupar. O bom é que o Fluminense vai ter que poupar, né? Como ele não fez um bom resultado, o Fluminense provavelmente vai poupar no final de semana. Por isso torna mais importante amanhã o Palmeiras vencer bem o Cerro Porteño, para que possa ir com o time titular contra o Fluminense no Maracanã. Então o jogo de amanhã, além de ser bom para a Libertadores, é importante para o Palmeiras ir com força máxima para o Maracanã com o Fluminense. Porque se for com os reservas, com essa aberração de Sousa, Maurício, Riai, não vai ganhar e vai deixar ponto no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Karina, olha, por isso que amanhã é um olho na Libertadores, mais o outro, Jorge. Do lado do Flamengo tem Bruno Henrique, tem o Pedro. Complicadíssima a situação do Palmeiras amanhã. Arrascaeta, vai lá. Lugó, assim, pra mim, Cruzeiro e Flamengo, jogo equilibrado, né? Jogo igual, só que no Mineirão. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tende a impor, eu acho que impor mais o seu jogo, mas é um jogo equilibrado, e é como o André comentou, né? Dentro de uma normalidade, se não acontecer nada de aleatório, uma expulsão, algo anormal, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu aposto no empate, Lugó, acho que vai ser bem difícil. Nenhum dos dois gostaria de se enfrentar, né? A verdade é essa, foi ruim pro Cruzeiro e foi ruim pro Flamengo. Na minha opinião, das oitavas, é o
jogo mais difícil da Libertadores, sem dúvida alguma. Vai chegar aí, quem vencer, quem passar nessas oitavas, vai chegar com muita força para as próximas fases. Agora, pensando no Palmeiras, eu acho assim, amanhã tem que fazer o resultado, não vai ser fácil, vai ser um Cerro Porteño que vai jogar fechado, e o Palmeiras não pode se dar o luxo de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, porque para mim, ainda que tenha essa diferença mínima, né, de 6 pontos e um jogo a mais que o Flamengo, eu acho que o Palmeiras, o campeonato que mais tem chance é ainda no Brasileiro, porque eu não vejo muito esse perfil de mata-mata nesse time do Abel. Pode ser que mude, pode ser que as coisas tenham desdobramentos diferentes, eu espero que sim, que o Palmeiras evolua, consiga melhorar, mas do que eu tenho visto até agora, eu acho que o campeonato que o Palmeiras tem mais chance é no Brasileiro, não pode abrir mão, não pode poupar no Brasileiro, tem que... E aí, surpreso com essa notícia do Saúl Ñíguez do Flamengo, que quer sair do Flamengo, segundo o torcedores.com aqui. Tem vários sites falando, destacando isso, que a matéria aqui tipo, a manchete da matéria é o seguinte: o Saúl se irrita com falta de espaço no Flamengo e busca novo clube. Opa! A Coca-Cola veio pra cima, que é a Pepsi Black. Propaganda, vamos que vamos. Então o Saúl Ñíguez está querendo sair do Flamengo, cara. Ele está insatisfeito com o espaço que recebe no Flamengo, procura alternativa para deixar o clube, segundo a matéria. Ele está fora de campo desde maio, ele busca interessados capazes de oferecer valores próximos ao que recebe atualmente no Flamengo, que é cerca de 2 milhões de reais. Esse realmente, no Brasil vai ser difícil, meu amigo, vou te falar, viu? Vai ser difícil, né? Ou quase impossível, né? Na América do Sul, quem sabe o River, né? O River tá fazendo cagada lá, quem sabe bota você lá, né? Mas eu acho difícil também, né? A informação é do Diogo Dantas, do jornal o Globo. O Flamengo já sabe da movimentação do jogador, mas considera uma eventual saída complicada devido aos valores envolvidos, né? Tem contrato até 2028, e com certeza o Flamengo não vai deixar ele sair de graça, você imagina? Ah, quer sair? Tá, vamos arrumar um clube pra você. Vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar, e tem questão de salário, que é difícil o cara assumir. Aqui no Brasil vai ser difícil, de novo, né? Além da falta dos minutos que ele está reclamando, ele também demonstra um descontentamento com o trabalho do Léo Jardim, cara, do técnico. Ele questiona métodos utilizados pelo treinador durante os trabalhos no dia a dia. Então os jogadores também são mala, né, velho? Pô, fica questionando o treinador. Ele é treinador, por acaso? Ele sabe? É que ele já teve outros treinadores, né? E aí questiona quando pega uma coisa diferente, né? Complicado, né? E a situação esportiva ajuda a explicar a insatisfação. Ele caiu na hierarquia do meio-campo, atualmente possui vários concorrentes à sua frente na disputa por minuto. Pulgar, Jorginho, Everton Araújo, Paquetá aparecem como opções prioritárias aí para o Leonardo Jardim. Até o De La Cruz, que tem aqueles problemas físicos que a gente conhece, já está à frente do espanhol nas escolhas do técnico. Complicado mesmo, velho. Tá perdendo tempo De La Cruz, né? Que sempre tá em transição física, em controle de carga e não sei o quê. Complicado, né? E o Léo Jardim afirmou aí publicamente, que pretende utilizar jogadores que conquistarem espaço por meio de desempenho nos treinamentos e nas partidas. E neste cenário, ele, né, o Saúl, praticamente desapareceu das escalações. Ele não entra em campo desde o dia 30 de maio, quando participou do segundo tempo da vitória de 3-0 sobre o Coritiba, lá no Brasileirão. Eita, meu, né? E aí, depois da Copa do Mundo, ele foi relacionado para 4 partidas do Brasileirão, né, contra Chapecoense, São Paulo, Internacional, Vitória, e mesmo disponível, permaneceu no banco em todos os jogos. Complicado. É isso, nação, reagindo aí aos palmeirenses falando tudo sobre o Flamengo, jornalista dizendo que Matheus Pereira é melhor do que Arrascaeta, duelo grandíssimo de Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores, Saúl querendo deixar Flamengo, o nome de Memphis Depay já foi introduzido no Ninho do Urubu ali,
dizendo que o Flamengo pode contratar o jogador, já que ele não renovou com o Corinthians e ele está de graça. Vene Casagrande trouxe a informação logo pela manhã. Será que o Flamengo tem interesse? Memphis Depay interessa ao Flamengo? Você, torcedor, contrataria ele? Salário aí altíssimo de Memphis Depay. Bom, provável escalação do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro pela Libertadores hoje à noite. Vamos lá. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz. Alexandro não vai, assim, é dúvida, né? Mas muito provavelmente quem vai jogar é o Ayrton Lucas. Na lateral direita, Varela, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Essas são as informações atualizadas do provável Flamengo. Ou, como alguns preferem, botar Lucas Paquetá no lugar de Plata ali, jogando no 4-4-2, Samuel Lino e Pedro com atacantes. No segundo tempo, se ele pode colocar Bruno Henrique, ele tem a opção também de colocar Plata e mesclar um pouquinho aí esse time de Leonardo Jardim. Vamos ver como é que ele vai escalar o Flamengo e também como o Flamengo vai se comportar diante do Cruzeiro, que teve uma boa postura mesmo de tirar a tela da torcida rival, sendo que o Cruzeiro e o Flamengo têm uma boa relação. Provavelmente, como já disse Boto, se trata o Flamengo bem, será tratado também bem no Maracanã. Vamos ver esse confronto aí esperado pela oitavas da Libertadores. Gerson de um lado, Matheus Pereira, Caio Jorge, Leonardo Jardim pelo Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, são os nomes desses confrontos Mengão e Cruzeiro. E isso, próximo vídeo a gente traz mais sobre essa repercussão desse jogo aí, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Se você é novo, convido que você se inscreva e ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!